Ano novo começando, tempo de renovação, purificação e limpeza da alma. E nada melhor do que começar o ano com uma nova GBBR. Mentira. Mas hoje vou mostrar para vocês, pilantras, a forma que eu faço a limpeza dos meus equipamentos, quais produtos que eu uso e como fazer a manutenção básica do seu equipamento. Isso para evitar problemas, mau funcionamento e até desgaste desnecessário da sua GBBR. E para isso eu vou usar aqui a minha BCM, que está bem suja. Eu usei ela em vários jogos no ano passado e deixei ela ficar assim, propositalmente, justamente para trazer nesse vídeo. O primeiro ponto é que a base e os passos que você deve seguir para fazer a manutenção básica do seu equipamento é praticamente o mesmo, independente do modelo que você possui. O que normalmente muda é o processo de desmontagem de primeiro escalão, ou seja, como você desmonta ela para o acesso e também remoção do bolt, acesso ao buffer caso ela tenha e também a mola de recuperação e também qual é o tipo de roll-up que seu equipamento tem, para você poder zerar ela para fazer a limpeza do cano. Então, caso você tenha outra plataforma que não seja uma M4, você vai ter que procurar aqui no YouTube alguns vídeos para poder aprender a desmontagem básica dela, mas a limpeza e a lubrificação em si é a mesma coisa. E esse vídeo é dedicado exclusivamente para limpeza e manutenção básica de GBBR. Mais para frente eu faço um vídeo exclusivo para mostrar manutenção de magazine e também de GBB, porque a maioria das pessoas possuem e também tem dúvidas. Então se inscreva para não perder esse vídeo. Eu pretendo também fazer o vídeo de desmontagem básica de todos os equipamentos que eu possuo ou que passarem na minha mão. Então, se você tem algum equipamento específico e você queira saber como desmonta, também se inscreva, porque possivelmente em algum momento eu vou postar ela. Dito tudo isso, vamos para a limpeza. O primeiro ponto que eu gosto de fazer antes da limpeza do meu equipamento é fazer a limpeza da minha bancada, porque durante a desmontagem e inspeção inicial você pode encontrar algum problema específico no seu equipamento e com isso você vai ter que arrumar. Então ter uma bancada limpa ajuda você a se organizar e também ter espaço para você poder fazer a desmontagem e não perder as pequenas pecinhas que você pode precisar tirar do seu equipamento. Como é apenas limpeza, eu vou colocar aqui um bench block, talvez eu precise, não é necessário, mas talvez. Um outro tapete aqui emborrachado, para caso caia alguma peça e não sair rolando e eu perca por aí. A graxa de silicone, que nesse caso eu uso o Super Lube, graxa sintética multiuso com silicone e PTFE. Isso aqui eu vou explicar um pouco mais para frente. Eu também uso álcool isopropílico, alguns paninhos de limpeza, também alguns cotonetes e a vareta de limpeza. Para limpeza, isso aqui é o suficiente. Estando tudo pronto, você tem que desmontar o seu equipamento e para isso você precisa remover o magazine, remover o pino de retenção e assim você tem acesso tanto ao bolt como o charging handle. Aqui você também tem acesso ao buffer e à mola recuperadora. E removendo o lower e o upper receiver, você fica aqui só com a parte de cima livre para você poder fazer a limpeza do roll-up. Também remova qualquer acessório que possa atrapalhar aqui no manuseio do equipamento. Para a limpeza, você não precisa fazer a desmontagem e a remoção do roll-up inteiro. E você pode deixar aqui preso no equipamento sem problema nenhum. Limpeza do roll-up, primeiro você tem que zerar o roll-up. E com o roll-up totalmente zerado, você não corre o risco de danificar o bucking. E aí, para você verificar se ele realmente está zerado, é só você colocar em um fundo branco e você consegue avaliar bem aqui no meio se o roll-up está zerado. A forma que eu faço é um pouco chato, porque ao zerar o roll-up, logo depois da limpeza, você vai ter que fazer a configuração de novo, né? Ajustar de novo seu roll-up para poder jogar. Eu particularmente prefiro fazer dessa forma, porque eu acho mais eficiente na limpeza e também eu não corro o risco de danificar o bucking e acabar tendo tiros imprecisos mais para frente. Eu vou mostrar uma outra forma que eu já vi pessoas fazendo, mas eu não gosto tanto justamente porque você limpa praticamente pela metade, você não limpa o cano 100%, tá? Então por isso que eu acabo não gostando dessa outra forma. Então depois que eu zero o roll-up, eu pego um pedacinho aqui de pano e eu uso a vareta de limpeza para poder colocar dentro do inner barrel. Coloco um pouco de álcool isopropílico e aqui eu faço dessa forma. Eu coloco do lado do roll-up para a frente do cano, tá? E por que eu faço dessa forma, tá? Porque quando você está fazendo a limpeza do seu cano, qualquer coisa, detrito que tiver aqui dentro do cano, se você faz no sentido oposto, você vai estar empurrando essa sujeira para o seu bucking. E é por isso que eu faço desse sentido aqui, do lado do bucking para a ponta do cano. E aí é só você ir girando e puxando para frente. E já está saindo bem sujo. Aí você faz de novo, você troca o paninho, você não vai colocar um pano sujo de novo, né, dentro do cano, e aí você faz novamente esse processo, até que o cano, né, até que o pano saia limpo do cano. Tá um pouquinho melhor, que a terceira vez ele já deve
ficar perfeito. Aqui eu vou cortar um pouquinho mais grosso, só para que ele tenha um pouco mais de contato dentro do cano. E aí ele está bem melhor. Então você consegue ver aqui toda a sujeira que você tirou de dentro do seu cano. E agora eu vou mostrar a forma que eu já vi outras pessoas fazendo. Eu não gosto, mas eu acho que é importante vocês terem conhecimento de outras formas, aí vocês escolhem qual que te atende melhor. Essa outra forma, a vantagem é que você não precisa zerar o roll-up. Então você vai manter o roll-up no lugar e aí você vai fazer a limpeza. Da mesma forma, você corta um pedaço aqui de pano para fazer a limpeza, coloca na vareta de limpeza e coloca o álcool isopropílico. E daqui você vai colocar da frente do cano até um pouco mais para trás. E do lado do roll-up você vai usar um cotonete. Então você vai molhar ele com álcool isopropílico, fazer uma dobra no cotonete e você vai limpar aqui a parte do bucking com o cotonete. E você vai segurar o cotonete aqui dentro, à frente do bucking, justamente para que toda a sujeira que você está empurrando lá para dentro, ele não vá até o bucking, ele pare antes e depois você puxa. Então você vai, faz o sentido até lá atrás, sentiu o contato veio, e aí você puxa para frente de novo. Por que eu não gosto dessa forma? Porque você está pegando toda a sujeira aqui da ponta, você está empurrando até um certo ponto do seu equipamento, do seu cano e depois voltando. Então pode ser que alguma sujeira fique aqui no lugar que você parou, mas você consegue pelo menos proteger o seu bucking dessa forma. Aqui, pelo amor de Deus, não vai colocar nenhum tipo de lubrificante dentro do inner barrel. Para quem está começando, isso é contra-intuitivo, porque você pensa, pô, aqui dentro, estando lubrificado, a bolinha vai deslizar com maior facilidade e vai sair melhor. Mas o problema é que o bucking, que é uma borracha que fica aqui dentro do roll-up, ele é responsável por fazer a bolinha girar no sentido oposto para conseguir fazer o backspin, que a gente chama, e fazer a bolinha reta até o seu alvo. E se você colocar lubrificante aqui dentro, ele não vai ter aderência para fazer o backspin e aí ele vai cair logo depois que sair do seu equipamento. E aqui o último ponto que você vai fazer nessa parte do equipamento é a limpeza do upper receiver. Então você vai usar um pano aqui, pode molhar bastante com álcool isopropílico e fazer a limpeza no interior do seu equipamento. Então você faz a limpeza, tira bastante, passa bem. E aí você vai ver o desastre que estava o meu equipamento. Então você tira toda essa sujeira, todo esse resto de pó, desgaste do equipamento, tudo mais, você vai tirando e vai separando aqui de lado. Tá? Faz de novo para você conseguir deixar ele bem limpo. E aqui você faz uma inspeção inicial no seu equipamento. Veja se não tem nenhum outro detrito que ficou lá dentro, veja se não tem nenhuma peça quebrada, tanto aqui no housing do roll-up, o próprio roll-up, o bucking, se está alguma coisa estragada, algum risco, algum rasgo. E dessa forma você também consegue encontrar outros lugares que ainda estão sujos. E aí é só você limpar. Feito isso, o upper receiver, roll-up e cano interno você já pode deixar de canto, que você vai usar só no final. Vindo para o lower, você vai fazer a mesma coisa, tá? Tanto aqui na parte do fosso do magazine, o conjunto de gatilho e o tubo aqui, o buffer tube, que você vai fazer a limpeza interna. E nas áreas que você não consegue alcançar com o seu dedo, é só você usar o cotonete. Da mesma forma que você fez no upper receiver, você vai fazer no lower receiver. Inspecione para você ver se não tem nenhuma peça trincada, fora do lugar ou suja que você precisa fazer uma nova limpeza. E por fim vamos limpar aqui o bolt, o charging handle, o buffer e a mola recuperadora. O ideal é você também fazer a limpeza no nozzle, tá? E aqui usa um pano limpo para você fazer a limpeza, porque ele vai direto lá para dentro.
Eu gostaria de aproveitar aqui enquanto eu tô fazendo essa manutenção para convidar vocês a fazer parte dos membros do canal. Todos os membros do nível Capitão para cima tiveram acesso a esse vídeo uma semana antes dela ser publicado para todo mundo. E também vai rolar sorteio para os membros que são nível Operador ou superior. De quebra, você ajuda bastante o nosso canal, porque eu não tô conseguindo monetização do YouTube justamente porque eu falo de Airsoft e o YouTube ele confunde com arma de fogo. E se você gosta do conteúdo que eu produzo, dá uma força, porque se eu não conseguir monetizar de alguma forma, fica muito mais difícil de eu trazer conteúdo com uma certa frequência, porque tudo nesse esporte é bem caro e eu acabo gastando bastante, com bolinha, gás, os equipamentos que eu trago aqui e eu revendo sem ganhar praticamente nada. Então se você puder, dá uma força aqui pro canal. Beleza, depois de tudo limpo, vamos para a lubrificação. E aqui eu recomendo que você utilize graxa de silicone, e não óleo de silicone e muito menos outros tipos de óleos e lubrificantes. Isso porque outros óleos podem ter na sua composição algum tipo de derivado do petróleo, que vai acabar com as partes plásticas do seu equipamento. O óleo de silicone pode até ser utilizado, mas ele tem várias desvantagens comparados com a graxa de silicone. Há alguns pontos que fazem com que o óleo seja pior, tá? Primeiro, a questão da textura. Ele é mais líquido, então ele faz com que ele escorra e pode acabar entrando em lugares que você não quer ou não precisa de lubrificação. Se você utilizar o óleo nessa região, talvez ele entre aqui dentro do seu nozzle e aí cada disparo você vai estar expelindo um pouco de óleo. O óleo também perde eficiência muito rápido. Então você vai lubrificar, você vai começar a utilizar ele, mas logo depois ele vai começar a perder sua eficiência e vai começar a ter um desgaste maior, o que faz com que você tenha que fazer a manutenção com maior frequência. E um outro ponto é que ele tende também a atrair poeira, sujeira e resíduos ao longo do tempo. Então isso acaba causando o acúmulo dessas partículas aqui que prejudicam o funcionamento interno da sua Airsoft. Então, como a graxa ela é um pouco mais pastosa, ela mantém por muito mais tempo com um bom funcionamento. Assim você tem uma melhor eficiência na lubrificação das partes internas, ele fica no local que você quer que ele fique e ele dura muito mais tempo, não sendo necessário fazer essa limpeza todo o jogo. Isso é, a não ser que você vá num lugar muito sujo e aí acabe acumulando muita poeira, terra, essas coisas dentro do seu equipamento. Pelo menos aqui em São Paulo e os campos que a gente joga não acumula tanta sujeira aqui dentro. E aqui entra essa granadinha. Eu estou vendendo no site dois modelos de graxa que eu utilizo. Um é essa graxa sintética aqui da Superlube com PTFE e o outro é uma graxa nacional, mas com preço bem mais baixo. Ela não tem a mesma característica da Superlube, mas ela é mais em conta e ela funciona até que bem. Eu estou vendendo no site da SK Airsoft em potes no formato dessa granadinha de 15 gramas, o que é suficiente para você usar ela por muito tempo. Se você fizer aí uma manutenção mensal de um equipamento, ele dura aí pelo menos 6 até 12 meses, dependendo de como você utiliza. E caso acabe a graxa que você vem dentro dessa granadinha, ele é um refil separado. Então você pode comprar somente o refil de 15 gramas e fazer a troca aqui desse equipamento. Outro ponto, o plástico utilizado aqui, ele é o PLA, que ele é base orgânica, então você não tem aí o risco de ficar prejudicando tanto a natureza. E aqui vindo para a lubrificação, a dica é, procure os pontos de desgaste. Tá, então normalmente você vai encontrar no seu equipamento alguns pontos que ele demonstra um desgaste de atrito. Então passe lubrificante nessas áreas aqui e não precisa ser muito, pode ser uma camada bem fina. Tá? E é por isso que esse tipo de lubrificante ele dura muito mais tempo, porque você não precisa ficar jogando muito, só um pouco ele já tem um resultado muito bom na lubrificação do seu equipamento. Também pode fazer a lubrificação interna. Depois de fazer toda a lubrificação aqui da parte interna, é só você fazer a montagem novamente. Então é isso, depois de você lubrificar e montar ele, é só você fazer os testes
ver se está funcionando certinho e aí está pronto para uso. Acabou a bateria da câmera principal, então eu vou finalizar aqui nessa câmera mesmo. A manutenção básica de GBBR ele é muito simples e é por isso que eu gosto tanto dessa plataforma. Acho muito mais fácil você manter esse tipo de equipamento e até identificar problemas antes mesmo de acontecer. E de novo, esse processo que eu mostrei é a forma que eu faço. E se você faz algo diferente ou acha que eu estou fazendo alguma coisa errada, compartilhe aqui embaixo nos comentários e vamos nos ajudar a manter os nossos equipamentos no melhor estado possível. Se eu ajudei você de alguma forma a conhecer um pouco mais sobre a manutenção básica de GBBR, considere se inscrever aqui no canal. E se você interessou na BCM, que nós fizemos a limpeza dela aqui hoje, assista o vídeo do review dela aqui. Beba água, que é muito importante, arrume sua postura e até a próxima.